Vamos agora para o nosso último bloco, que vai estar dividido em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos pedir objetivamente, de uma forma concisa, as sugestões, as proposições, depois dessa discussão inicial que nós tivemos, as proposições para a rede mais legislativa. Tá? Nós vamos passar a palavra a todos para, de uma forma bem sucinta, fazer as suas proposições. E na segunda parte, nós vamos ser abrilhantados aqui com uma apresentação do jurista Luiz Flávio Gomes, que é do Atualidades de Direito e que tem até um livro muito profundo de saberes críticos que ele escreveu e ele com certeza também vai mencionar, fazendo esse encerramento nosso primeiro programa do Fórum da Rede Mais Legislativa. Então, eu queria ir passando, se alguém quisesse ser já pedir. Pronto, então já vamos começar pelo Marcelo, diretor-geral da Câmara de Louveira, rapidamente as suas propostas para a Rede Mais Legislativa. Que sugestão inicial é utilizar a rede para essa aproximação com a população. O formato, agora de cabeça não tem como a gente formatar isso, mas usar a rede para aproximar a população legislativo. Fazer que o projeto de lei chegue na população de forma efetiva. Isso, utilizar a Rede Mais para isso. O propósito pode ser através da escola do legislativo ou não, aí depende do formato de cada realidade de cada local. Mas usar a Rede Mais para aproximar população e legislativo para realmente saber qual é o trabalho do Poder Legislativo. Perfeito. Eu queria pedir para a Silmara que ela desse a sua sugestão do que ela acompanhou até agora o que ela vê como um caminho que pode ser trilhado pela Rede Mais Legislativa. Seguindo a mesma linha do colega que me antecedeu, eu, falando assim, pela nossa experiência de Botucatu, também é a dificuldade que enfrentamos, essa aproximação. Por exemplo, audiências públicas, às vezes não conseguimos realizar por falta da participação mesmo. Tá? Então, acho que essa aproximação da população com o legislativo, para poder entender melhor qual é o papel do legislativo e até onde a população pode acompanhar, eu acho que é de fundamental importância. Além também da questão da capacitação. Eu acho que a capacitação não só dos servidores, né, investir no capital humano, mas também do vereador. Porque eu vejo lá em Botucatu que às vezes a gente quer crescer enquanto órgão, quer trazer melhorias, ferramentas, e a gente esbarra aí. O colega o vereador Jefferson já esteve em Botucatu, fez uma audiência pública lá para mostrar a sua experiência, né, o quanto e como a escola pode fortalecer o legislativo e ser bom também para a população. Só que a gente vê que não consegue evoluir, porque o próprio parlamentar, eu costumo dizer que ele rema contra ele mesmo, entendeu? É a questão da TV Câmara, nós tivemos um desgaste muito grande recentemente lá, porque nós queremos dar um passo adiante e tem parlamentar que segura. Eu voto contra, eu não quero, isso não é minha prioridade. Então, a gente tenta mostrar para eles que isso vai ser bom, né, para eles, entendeu? Então, acho que talvez, eu espero, né, e essa seria a minha provocação, que essa rede nos ajude nesse sentido, tá? Que eu acho que vai nos atender de imediato. Perfeito. Eu queria pedir para o Fábio fazer a sua sugestão, Fábio, da Escola do Parlamento de Taubaté. A sugestão, eu acho que eu reforço, né, a minha tese de que o parlamento, a própria sobrevivência dele, acho que passa pelas escolas legislativas hoje. Eu acredito piamente nisso e acho que a rede tem como contribuir bastante com isso daí, colaborar. Fica a sugestão de criarmos um veículo de comunicação para que a gente possa conhecer as boas práticas. Eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa e a gente não tem como acessar isso daí. E hoje, com as novas tecnologias, isso é perfeitamente possível, fácil, rápido e barato, né? E eu acho que a gente trilha o caminho certo. Nós temos aqui vários representantes, vários segmentos, e basta nos dotarmos aí dos ingredientes corretos. E eu acho que, como massa de bolo, quanto mais a gente baterem na gente, a gente vai crescer. Vamos fortalecer o legislativo. Muito obrigado. Eu queria, então,
que o vereador Jefferson Campos desse a sua contribuição. Perfeito. Eu entendo que regionalizar esse tipo de discussão, Antônio Carlos, assim, a rede, assim, por exemplo, nas regiões administrativas do Estado de São Paulo, tiver esse debate, levar nas regiões administrativas, porque muitas vezes fica difícil a locomoção, né? E, exemplo, tiver um debate desse, Vale do Paraíba, região metropolitana de Campinas, né? Evidentemente São Paulo é o polo, mas que o próximo, né, fazer um calendário de regionalizar o debate da Rede Mais. Acho que é fundamental, até para levar a entender a diversidade das câmaras. Às vezes o vereador não consegue vir por causa da distância, por causa do custo, mas você regionalizando através das regiões administrativas, isso eu entendo que vai enriquecer ainda mais. Tá, e somando o esforço, apoiando todas as ideias colocadas aqui. Perfeito. Eu acho que a atualidade do direito, vocês vão ter a oportunidade depois, vai ser uma ferramenta da maior importância nesse processo, tanto de fazer regionalmente as reuniões, como também de fazer com que isso se propague para todo o Brasil. Tá? Então, Rodrigo Ravena, diretor-geral da Câmara de São Paulo. Vamos falar uma coisa não muito brilhante, mas é rede, não é rede? É. Que seja uma rede, que a gente tenha vários pedaços que se unam formando a rede, né? Então, a regionalização, acho que os debates por região, por região do país, por região do estado, é o que vai formar a rede. E o resultado dessa rede formada é troca de experiência, troca de propostas e encaminhamento da valorização do servidor e dos legislativos. Mas uma coisa eu queria falar só para encerrar. O servidor se valoriza sempre que a casa para a qual ele trabalha se valoriza também. É da mesma Câmara que eu, né? E se a gente pensar que há 20, 25 anos atrás a gente entrava no táxi e pedia para parar do outro lado da rua, não pedia? Está melhorando, a gente chega lá. Presidente Stanislau. Parabenizar, né, pela iniciativa, e tem todo o nosso apoio. E como sugestão seria a questão de temas, né, específicos para cada encontro, né? E nesses temas se trariam para o estúdio aqui experiências positivas, né, que estão acontecendo em determinadas áreas na questão do legislativo. E tudo que a gente fizer, né, e tentar levar para a população para melhorar a imagem e para que as pessoas participem mais do legislativo, né? O que a colega de Botucatu relatou realmente é uma realidade. Nós tivemos, só contar um fato, começou essas manifestações de rua aí, esse movimento popular, e Louveira teve lá também a passeata e tal. Tinha mais guarda municipal e PM do que gente, porque o prefeito ficou com medo, aquela coisa, né? Então mandou reforço policial, né? Era quase marcação homem-homem ali, 1 para 1 ali. Mas teve. E o pessoal apareceu na Câmara, depois dessa manifestação, primeira sessão, apareceram lá com os cartazes, nariz de palhaço, acordem vereadores. E eu, né, recebi todo mundo, cumprimentei todo mundo, procurei ser cordial com todo mundo. E na minha fala na tribuna, eu fui lá e falei assim, olha, gente, obrigado por vocês terem vindo. Faz 3 anos que eu sou vereador, aliás, faz 4, né, segundo mandato, quase 5 anos que eu sou vereador, 3 como presidente da Câmara, e faz 4 anos, 5 anos quase que a gente está chamando vocês para cá. Vocês estão vindo por causa de uma onda aí de popular, uma coisa assim que ganhou a mídia, ótimo, ótimo. Porque nós não achamos a fórmula para trazer vocês para cá. Mas vocês estão aqui. E agora, quem tem que acordar são vocês. Nós, aqui em Louveira, graças a Deus, a casa está aberta e podem ver as faixas, os carros de som, a rádio. Nós temos uma rádio comunitária, nós fechamos um contrato, fez uma licitação, a rádio comunitária ganhou essa licitação para divulgar os atos e a sessão da Câmara. Temos o site. A sessão é transmitida pela internet. Estão procurando a TV, uma parceria com a Câmara de Jundiaí. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai tornar possível para popularizar cada vez mais os atos da Câmara.
né? Então eu falei, espero que vocês voltem nas outras sessões. Sabe o que aconteceu? Na outra sessão voltou acho que meia dúzia, e nas outras não voltaram mais ninguém, voltou sempre quem vem mesmo e tal, infelizmente. Então, nós estamos propondo agora, estamos entrando em contato com o cientista político Humberto Dantas, foi das mãos dele que eu entrei na política e quero que ele repique esse trabalho lá em Louveira, um curso de formação política, de novas lideranças, né? Nós queremos atrair novas lideranças e começar a repicar isso na comunidade para que, já que a gente não consegue popularizar, a gente vai tentar trazer novas lideranças e esse trabalho ser de formiguinha, espalhar pela comunidade de Louveira e atrair mulheres para a política. Infelizmente, porque eu acho que muita coisa errada que o Tribunal de Contas aqui pega, que os homens fazem, as mulheres não têm coragem de fazer. Então, a gente quer atrair as mulheres para a política para que elas ajudem a moralizar também, a dar exemplo do que elas fazem nas casas, né, nas suas residências, né, nas suas famílias, elas venham fazer na política também. Então, a sugestão principal é isso, tematizar e trazer experiências consagradas, experiências valorosas para a gente estar trocando informações aqui. Está registrado, vereador Stanislau Steck. Alexandre, suas considerações finais. Bem, eu acho que para recuperar a representatividade do Legislativo, uma coisa muito importante é dar as caras e aumentar a superfície de contato do Poder Legislativo, da Câmara, com a sociedade, seja com pauta positiva na mídia, sendo com aproximação dos segmentos da sociedade, ou mídias sociais, ou sei lá. E eu tenho certeza que essa exposição só vai trazer a benefício. Porque se beneficia de se esconder quem tem mais coisa ruim do que coisa boa. Como o Poder Legislativo tem mais coisa boa do que coisa ruim, eu tenho certeza que quem conhecer melhor, como eu tive a oportunidade de entrar lá, olhar e me maravilhar com todo o trabalho que o Legislativo faz, só tem a se beneficiar. Então, a minha dica para essa rede é que busque formas de dialogar mais com a população. Está registrado, Alexandre Sarquis. Márcio Costa, Sindilege se posicionando. Bom dia para todos, mais uma vez. É importante dizer, companheiro, que as propostas que foram colocadas aqui, todas são contributivas. Não houve uma proposta contraditória, todas se somam. Gostaria de deixar a minha pequena colaboração também nesse sentido, de que o vereador Jefferson colocou uma questão fundamental, que é a regionalização do debate por regiões. Não vou vir aqui falar, não pode estar concentrado em São Paulo. Eu acho que começou por aqui tem a maior quantidade, parabéns. É isso que tem, outras regiões que deveriam já ter sido feito o mesmo. Parabéns a essa massa de companheiros de São Paulo, mas é importante regionalizar para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. E o Sindilege vai estar acompanhando esse debate regional. É um compromisso nosso, como secretário-geral do Sindilege, estar acompanhando, ajudando no que for possível na organização, e para a gente culminar no final do ano que vem, no segundo semestre, com um grande encontro nacional do Fórum. Porque aí é importante dar esse caráter de ambiente nacional às reivindicações locais. É fundamental, é muito fundamental ter esse caráter nacional de questões locais, porque aí é mais fácil a gente construir um marco regulatório, é mais fácil o Poder Legislativo estar falando uma ideia, uma linguagem de comunicação única, mesmo com as diversidades, ele vai estar com uma linguagem única, é mais fácil encaminhar as demandas e as questões do Poder Legislativo. E, para finalizar, eu gostaria de deixar duas sugestões. Deixei um ponto de reflexão no início da minha fala e deixo agora outro ponto de reflexão no final da minha fala. Veja bem, às vezes a gente pensa que a população critica em demasia o Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo é o poder do povo. É o povo que, em última análise, está sendo criticado. É a soberania popular que está sendo questionada. E não os agentes, e não só os agentes que estão fazendo, na prática, essa soberania. E também o Poder Legislativo, desse mesmo povo, ele é afastado.
ele não é próximo a esse povo. Não consigo entrar na minha cabeça, porque nenhuma Câmara, pelo menos eu não tenho conhecimento, nunca fez uma campanha de vacinação. Tem 5 campanhas ao ano de vacinação nacional. Nunca teve um estande numa Câmara municipal, estadual ou federal, ou para fazer uma campanha simples de vacinação. Ela está longe do povo. Outro exemplo, nós nunca fizemos, pelo menos eu desconheço, uma campanha de doação de sangue. São coisas que aproximam o Poder Legislativo de coisas concretas e o Poder Legislativo tem a total competência de fazê-las. Então, é essa reflexão que eu quero deixar. As câmaras, o Poder Legislativo, nas esferas municipal, estadual e federal, tem que estar próximo à população. Perfeito. Bom, eu tenho a impressão que nós... antes, você faz uma colocação final, Sérgio? Não? Eu acho que nós temos aí uma série de sugestões mais do que anotadas para... temos dever de casa aos montes para fazer. Eu acho que o objetivo foi alcançado. Nós conseguimos aqui, com um grupo altamente qualificado, dar o start da criação da Rede Mais Legislativa. A nós cabe um agradecimento a todos os que se dispuseram a participar desse processo, a dar esse start, um agradecimento sincero a cada um, meu xará Antônio Carlos, todos com a colaboração que deram. E vamos dar consequência a tudo isso que foi discutido. Não temos dúvida nenhuma. Tá? Vamos deixar para o momento certo. Agora eu vou chamar para nos brindar com as suas colocações. Gente, nós vamos usar muito o Atualidades do Direito, tá? Saibam que nós vamos ouvir falar demais do Atualidades do Direito, porque é um instrumento extremamente forte, uma arma poderosíssima nesse nosso work. Eu queria pedir ao jurista Luiz Flávio Gomes que viesse dar a sua contribuição a esse diálogo, que ele está vindo para cá. Lembrando só, vamos ter em fevereiro o Fórum Mais Legislativo de Barueri, depois em março vamos ter de Taubaté, tá? Louveira já se colocou para fazermos. Aqui a Câmara dos Deputados se colocou à disposição também. Com certeza, a hora que nós pedirmos a contribuição da FENALE e da FENAS-TC nesse processo, elas virão com uma contribuição da maior qualidade. Né? Pois, Alice, por favor, da Atualidade do Direito. Bom, então, a todos que estiveram aqui conosco até este momento, ainda temos mais um finalmente ainda, o professor Luiz Flávio já está vindo, mas eu queria dizer, Antônio Carlos, que nós estamos muito satisfeitos com essa reunião, estava acompanhando aqui. Claro que nós, da Atualidade do Direito, vamos pensar só assim, o que a gente faz? A gente faz exatamente interpretar a lei, fazer toda uma análise legislativa, e nada melhor do que estar junto com este pessoal aqui, que é quem está produzindo as leis. Então, nós temos uma sintonia muito grande, né, entre vocês que elaboram a lei e entre nós que vamos fazer toda a interpretação e aplicação da lei depois. Então, é uma felicidade, uma alegria, uma honra muito grande ter participado deste momento histórico, como o Antônio Carlos mencionou, e dizer que, de tudo que foi falado, tudo muito importante, mas aí eu vou reforçar de novo, vou puxar a sardinha aqui para a minha situação da participação da mulher na política. O Brasil ele está na posição 62 na desigualdade de gênero. E o que faz o Brasil descer muito no nível de igualdade de gênero é exatamente a falta de participação de mulheres na política. A gente sabe que tem a cota de mulheres e tal, mas que não é muito bem obedecida, é um problema. Então, esse resgate que está se tentando fazer aqui, também é importante esse resgate em relação à participação da mulher, porque, afinal de contas, a mulher é mais da metade da população e tem que estar representada no parlamento. Está fazendo falta essa representatividade proporcional. Proporcional.
Nacional, exatamente. Então, realmente é uma bandeira de luta que eu acho muito importante e muito interessante para a gente fazer. O professor Luiz Flávio já está aqui preparado, já está pronto, e a gente pode dar andamento. Então, não sei, Antônio Carlos, que a gente, o tema que o professor Luiz Flávio vai falar tem tudo a ver com o tema que está sendo mencionado aqui e foi objeto do livro dele, que é esse livro que ele lançou agora, que é Por que Estamos Indignados? Das barbáries dos poderes, a esperança de civilização, justiça social e democracia digital. Então, de todo o tema que tem aqui no livro, ele vai trabalhar exatamente essa questão da democracia digital, uma proposta muito interessante que eu acho que tem tudo a ver com este momento que a gente está vivendo e tudo a ver com essa reunião tão importante que a gente está fazendo. Professor Luiz Flávio, podemos já dar início? Opa. Professor Luiz Flávio Gomes. Ok. Opa. Bom dia a todos, gente. Antônio Carlos, como é que está aí? Tudo bem? Muito obrigado pela acolhida nossa aqui. Ótimo, com certeza. Sim, sim, sim. Estamos sempre à disposição de vocês. O palco é seu. Né? Sempre à disposição de vocês. Eu queria, então, cumprimentar todos os que estão aqui. Sei que tem aqui diretores de câmaras municipais, tem vereadores, vereadoras talvez também? Vereadoras? Não, diretoras de câmaras municipais, tá. E... É o que está faltando mais vereadores. Até esse momento de não ter nenhuma já significa exatamente a falta de mulheres na política. De né? mais mulheres na política. Isso, mas então eu começaria cumprimentando o Antônio Carlos, na verdade, Fenaleges, Confaleges. Aqui a gente tem uma sopa de letrinhas, olha só, professor Luiz Flávio. Isso. É muita sigla. É uma sopa de letrinhas. Sindileges, exatamente. Mas cumprimentando todos na sua pessoa, que preside as entidades, e parabenizar, porque se alguma saída o Brasil tiver, eu imagino que tenha. Hoje eu tenho me posicionado muito criticamente contra o Brasil, como país que não deu certo, mas sempre deixo a porta de saída de uma esperança de que alguma coisa pode ser feita. A gente tem que fazer, porque a premissa é fundamental. Se o Brasil não deu certo como a gente imagina que deveria ter dado, é porque é uma obra humana. Nós que fizemos errado. E quando o homem faz errado, ele pode consertar. Aliás, é o único que pode consertar. É somente nós. Então, umas reuniões como essa, e o propósito seu, que nós já conhecemos, o escopo das entidades todas, de levar competências e habilidades para cada um, melhorar o nível do debate público brasileiro, que anda muito rasteiro, um debate público que se perde em coisas inúteis. Tá? Ficamos a semana passada inteirinha discutindo o coração do genuíno. Isso é uma coisa de 2 minutos, uma decisão e ponto. Não tem que ficar discutindo o coração de um cara, se está bom ou não está. E o Brasil com 1000 problemas, e a gente discutindo um coração de alguém. Então, essas coisas todas de elevar o debate, de falar em ética, restabelecer a dignidade da função parlamentar. Isso tudo está no meu livro. Tudo está no meu livro. Então, é bem isso que eu queria parabenizar por ter estes propósitos. Porque o propósito do mal já tem o suficiente no Brasil. Já está cheio, já está lotado. Quem levanta 8 horas da manhã numa segunda-feira para já fazer o mal para o país, ou seja, vou roubar isso, vou pegar aquilo, vou matar não sei quem, tudo e tal, já tem gente o suficiente. Agora, tem que levantar uma bandeira do bem. A bandeira do bem no sentido de tentar construir o Brasil pensando no Brasil e não nos interesses pessoais de cada um. Isso é o que a grande falta que eu vejo no Brasil. E é o que está no livro. Então, eu parabenizo, estou aqui para exatamente trazer algumas ideias e contribuir para esse debate de vocês todos, colocar aqui o nosso Atualidades do Direito à disposição,
né? Vamos usá-lo muito. Ah, Eu até pois. queria fazer uma proposta aqui, professor Flávio, porque como a gente tem, junto com a Atualidade de Direito, nós temos muitas universidades. E eu estive ouvindo agora aquela proposta dos alunos do primeiro ano de Direito, entrar em contato com o Poder Legislativo, me pareceu muito interessante, tanto os alunos de Direito quanto de Economia. Né? Eu achei da questão do orçamento público. Então, a gente se coloca também à disposição, que a gente tem contato com universidades, a gente pode fazer um encontro num mesmo momento para várias universidades. Nós estamos com mais de 100 universidades hoje, junto conosco, conveniadas com a Atualidade de Direito, de forma que a gente também consegue colocar esse espaço à disposição de todas essas confederações e sindicatos e federações aqui que estão participando deste evento tão importante como hoje. Tá bom? Isso, então, esse é o propósito. Eu queria só dar este recado, então, vou dar este meu recado do que é essa ideia central do livro, da democracia direta digital. O que isso melhoraria do ponto de vista de participação coletiva nos destinos da nação, né? E o que os parlamentares têm a ver com tudo isso. E tem tudo a ver com isso, claro. E nós vamos ouvi-lo agora, então, né? Essa é a ideia central. Maravilha. Então, professor Flávio, né? boa palestra aí. Tá. E com isso a gente se despede de todos. O Antônio Carlos ainda vai estar aqui. Eu também já me despeço. Já despede Ele faz também? o encerramento e pronto. Então tá bom. Então a gente se despede, Antônio Carlos e eu, desejando sucesso nessa iniciativa, né? Tomara que dê muito sucesso, dizendo que o Atualidade de Direito está aí junto nessa parceria, até porque temos muita sintonia com isso e a gente tem muito interesse que esse resgate do legislativo funcione, porque eu acho que isso é um ponto para melhorar o nosso país. Maravilha. Tá bom? Eu vou ocupar meu lugar certinho ali como bom espectador. Legal. Está aqui já. Não, tem ali, aqui. sim, certinho. Tá bom. Tem Então, o aqui. professor Luiz Flávio está aí com a palavra e já faz o encerramento também, tá bom? Tudo bem? E tá ok, perfeito. Bem, gente, então, olha, prazer enorme de estar aqui com vocês. Eu sou professor da área jurídica, já escrevi muitos livros da área jurídica. Eu fui delegado de polícia aos 21 anos de idade, eu fui promotor aos 22 anos, eu fui juiz de direito aos 25 anos, fiquei 15 anos juiz em São Paulo, me aposentei como juiz, na época podia, hoje impossível isso. Depois eu advoguei 2 anos, porque eu queria ver todos os ângulos da justiça, desde delegado, promotor, juiz e advogado, vi todos os ângulos. Aí, depois de 2 anos, acabei com a advocacia, não quero mais, porque eu criei, na área de ensino e de educação do país, eu criei um sistema de ensino telepresencial, onde eu comecei a mandar aulas daqui de São Paulo, aqui da Paulista, comecei a mandar aulas para o Brasil inteiro, para todo canto, preparando as pessoas para serem juízes, promotores, delegados, procuradores, etc. E também fizemos curso de pós-graduação nessa área. E aí o sistema que eu criei foi muito bem sucedido, foi um sucesso absoluto e total. Nós chegamos a ter quase 500 unidades no Brasil, ou seja, 500 escolas no Brasil. E ao longo de 8 anos que eu fiquei à frente desse empreendimento, nós conseguimos mandar aula para 2,5 milhões de pessoas no país. E nós colocamos 500 mil pessoas em tudo quanto é cargos públicos do país. De promotor, juiz, procurador, delegado, advogado, tudo, nós aprovamos 500 mil pessoas. Portanto, é um projeto extremamente exitoso e é deste projeto exitoso que eu extraio um monte de ideias. Foi o meu lado empreendedor, que hoje eu não exerço mais esse lado empreendedor. Hoje eu não empreendo, mas não estou empreendendo nada a não ser. Eu faço muitas palestras e estou escrevendo os livros e leio o dia inteiro. Minha vida hoje é leitura, eu leio o dia todo e escrevo o dia todo. É o que eu tenho feito. E aqui no Atualidades do Direito, junto com a Alice, a gente tem, então, promovido o mundo de aulas, cursos, ideias, debates, etc. É o que a gente tem feito por aqui. E o livro que gerou a democracia direta digital é o seguinte. Nasce em cima dos protestos de junho. Os protestos de junho deram um susto no Brasil e no brasileiro em geral. Ninguém imaginava que o brasileiro fosse capaz de sair para as ruas e que a gente tivesse essa capacidade de reivindicar coisas, de protestar, e de repente a surpresa foi colocada e o povo foi para as ruas porque estava indignado. A indignação do brasileiro é grande. Essa indignação não morreu. Os movimentos de rua reduziram,
mas a indignação do brasileiro não morreu. E é fácil explicar a indignação do brasileiro, como eu digo aqui no livro, muito fácil explicar isso. A vida do brasileiro melhorou nos últimos 15 anos, é indiscutível. Todas as estatísticas mostram que melhorou o nível das pessoas, sobretudo da classe D, foi muita gente para a classe C, mas a vida do brasileiro melhorou da porta da casa para dentro. Da porta da casa para dentro, vocês que são políticos e vereadores, vocês sabem muito bem isso. O cara trocou a geladeirinha dele, porque comprou uma geladeira nova, trocou o fogão, ele comprou um celular para usar dentro de casa, ele conseguiu até uma conexão de internet, ruim, mas ele conseguiu uma conexão de internet da casa, botou um carrinho ali dentro, pagando em 60 vezes de parcela, botou uma motocicleta lá dentro e está comendo mais. Nós estamos ficando barrigudinhos, todos nós. Por que estamos comendo mais? Gente que não comia iogurte, está comendo 4 iogurtes por dia. Então, da porta da casa para dentro, a vida do brasileiro melhorou. Da porta da casa para fora, aí está o problema. Por quê? Porque o Brasil, 7ª economia do mundo, tem os pés de barro. Esses pés de barro estão todos centrados em gravíssimos problemas nossos, que a gente cresce economicamente e não vai resolvendo os problemas de base. Problemas como violência, corrupção, infraestrutura, mobilidade urbana, educação, saúde, tudo isso continua com os pés de barro. Então você vai, em qualquer dessas questões, você encontra 1000 argumentos e problemas para dizer que o Brasil está ruim em alguns pontos. E que ele melhorou, ele cresceu, o Brasil se tornou um país forte, mas tem muito por consertar. A mobilidade urbana, o cara comprou um carro e ele está, dentro do urbano, ele está imobilizado. Então o carro não está cumprindo a função de deslocá-lo com rapidez daqui para lá. Um filho teu se quebra a perninha na escola, ele vai para o hospital, você não sabe se ele vai ser atendido, porque você não sabe se vai ter médico lá naquele hospital. A educação do brasileiro, a educação pública, é de péssima qualidade. Eu me formei em educação pública e depois construí toda a minha carreira, mas me fazendo por mim mesmo, porque a educação que eu tive era muito precária. A educação pública, desde aquela época, está caindo a cada dia, e a educação pública nossa hoje é o grande gargalo de o Brasil se superar. O Brasil não evoluirá, o Brasil não vai para frente, não sai de onde está, nem toda a América Latina não sai de onde está, que hoje é a América verdadeira, a América latrina, porque hoje é o pior lugar para se viver no mundo. Nós já estamos ficando piores do que a África. Em vários índices, em vários números, nós estamos ficando piores do que a África. Ou, pelo menos, frente a alguns países africanos, nós já perdemos longe. Por que tudo isso? Em virtude da educação. Eu não vejo outra saída para o país, pelo menos como saída inicial, inaugural, que não seja a educação integral, das 8 às 18, onde a criança aprende tudo, escola pública de qualidade, e onde ele aprende tudo, matemática, português, geografia, história, tal, mais informática, mais línguas, mais futebol, mais vôlei, mais tudo. E sai da escola às 18 horas, e a proposta do meu livro é que somente 5,3% do PIB, que é o que o Brasil gasta com educação, embora seja um gasto volumoso, inclusive superior ao gasto da OCDE, que são os 36 países mais ricos do planeta, que gastam em média 4,8% em educação. O Brasil gasta 5,3%, gasta mais do que os países ricos gastam, mas nós gastamos muito mal. Esse é um grave problema. E, de qualquer maneira, 5,3 ainda é pouco para um sistema de educação integral. Minha proposta é que todos nós deveríamos levantar essa bandeira da educação integral até os 18 anos, educação obrigatória como se fosse um serviço militar, e não tem conversa, ninguém sai de lá antes das 18. Se você é rico e pode pagar a educação do teu filho, bota ele numa escola particular. Você pode gastar, vai gastar. Mas a escola pública tem que ser de altíssimo nível, porque é a única maneira de tirar o Brasil do atoleiro.
a história de PIBinho. Esse PIBinho é irreversível. Daqui para frente é impossível ser diferente, porque o nosso nível, nossa qualidade de educação é péssima. Em todos os rankings mundiais, a educação do Brasil está nos últimos lugares. Há um ranking que o Brasil só ganha de Zimbábue, só de Zimbábue. Em todos o Brasil perde tudo. E quando você vê uma Singapura, que é um país, cidade, que é uma única cidade, que é desse tamanhozinho, e Singapura exporta 8 vezes mais do que a gente, e ganha 4 vezes mais do que nós, cada cidadão de Singapura, e que tudo eles fazem porque todo mundo tem ensino superior, todo mundo foi para a escola, educou todo mundo, e que eles, então, dão um baile na gente, que é um país deste tamanho. Você vê o seguinte, que o que a gente está fazendo está bom, já fizemos muita coisa, mas ainda não é tudo. E que nós pecamos na educação. E é onde a saída do Brasil é a saída da educação. Não há outro caminho de imediato que não seja esse. E, para chegar a este ponto, nós temos que, então, reestruturar toda a nossa democracia. A democracia do século XX morreu. Morreu, está morta. Democracia do século XX, como é que funcionava? A gente votava a cada 4 anos num parlamentar ou num vereador e esquecia. Nunca mais falávamos com ele. Por isso que o brasileiro esquece em quem votou. Mais da metade do brasileiro esquece em quem votou. Porque você não tem contato mais nenhum. Essa democracia do século XX morreu, está morta. Nasceu a democracia do século XXI. Como é que é a democracia do século XXI? O sujeito vota, mas ele em seguida já está dentro de uma plataforma cidadã, tem que criar uma plataforma cidadã, onde toda a sociedade civil começa a discutir os problemas do país junto com os parlamentares. É impossível uma sociedade sozinha dar qualquer tipo de evolução e de avanço. Impossível, porque a decisão está nas mãos dos políticos. E os políticos, se eles que decidem, a sociedade civil tem que discutir com eles diariamente os problemas, cada problema, e buscar os especialistas, professores, técnicos, entendidos em cada assunto. Eles estão na plataforma, e o político está no parlamento. Porém, ao mesmo tempo, ele pode estar na plataforma já dialogando. E que nada que se discute em Brasília pode ficar sem a discussão com a sociedade civil. Por exemplo, o Marco Civil da Internet. Essa semana deve entrar em pauta. Vamos regulamentar a internet. Nós teríamos hoje condições de ter 1000 professores falando disso numa plataforma hoje aqui da internet, discutindo com o parlamento. Porque o parlamentar, ele fica tentando acertar o que a população, o que é de bom para a população. Você tenta acertar, e isso aqui, tenta acertar. Escuta tudo aqui que você já sabe o que eles querem. Se você participa do debate da sociedade civil, você já sabe o que eles querem. Portanto, vai lá e concretiza. Então, essa é a ideia de democracia direta digital, juntos e sempre buscando o consenso. Não existe progresso, nenhum país do mundo tem progresso sem consenso. Consensos nos pontos válidos para a nação. Não é consensos para interesses particulares, de interesses da nação. Isso você só pode construir juntos, políticos com sociedade civil. Fora disso, eu não vejo saída para o Brasil e nem tampouco em termos de democracia. E outra ideia que eu sustento do livro, nesta linha da democracia direta digital, seria o político deixar de ser um político profissional. Não pode ter político profissional. Nós temos que copiar as ideias da Suíça. Suíça não tem político profissional. Todo político tem uma profissão. Ou seja, você é advogado, continua advogado. Você é médico, você continua médico. Você é fazendeiro, continua fazendeiro. 2 dias por semana, todo aquilo que foi debatido na internet, você vai e vota. 2 dias e ganha jeton por votar. E vai, vota e acabou. Volta para o teu escritório, volta para o teu consultório, para a tua fazenda, para onde você trabalha, para o seu sindicato, o que você é, volta. E continue exercendo sua função de cidadão. Porque quando o cara perde o contato com a cidadania, ele, naturalmente, passa a só pensar nos interesses privados e particulares. O político profissional só pensa numa coisa, o óbvio, reeleição.
Por quê? Você perdeu a tua profissão. O cara que era médico, o Caiado hoje, que é um grande médico, um dos melhores médicos do Brasil, Caiado, ele não tem mais condições de voltar a ser médico. Então ele precisa ser político. E para ser político, toda hora, você precisa de muito financiamento. A campanha custa muito cara. A campanha custa muito cara. Sobretudo campanhas estaduais e federais caríssimas. Uma campanha federal hoje para deputado, com menos de 3, 4 milhões, você não tem. E você não ganha isso ao longo do teu mandato. Logo, você precisa de fontes de receitas. Para essas fontes de receitas sair, você tem que fazer emendas. Então, você faz emendas em Brasília para favorecer grupos, e esses grupos que vão te votar, vão te eleger. Tá? E quando não, pior que isso, pior que emendas, outras coisas que os jornais estão noticiando. Aí você já faz outras coisas mais... Já entra no campo criminoso mesmo, de um verdadeiro criminoso. Então, isso... nós temos que fazer uma ruptura. Ou rompe este círculo vicioso da política, ou nós nunca teremos um país decente. Educação e a ruptura da política como se faz. Vejam vocês o que o PT falou essa semana, ontem. O PT explicando por que eles caíram no mensalão. O PT explicou ontem, porque o sistema político brasileiro é deste jeito, ele é corrupto. E, em certo sentido, eles falaram o certo, eles falaram o óbvio. Só que a desgraça é que você não é obrigado a participar de toda essa malandragem. Eles falaram que a política é malandra. E é mesmo, porque nenhum presidente hoje governa sem ser uma política de coalizão. Você precisa de votos no parlamento, e votos no parlamento significa distribuir ministérios, distribuir cargos e distribuir dinheiro. E é o que o mensalão fez. O mensalão, no entanto, é só um pingo d'água neste oceano todo. Ele é só um pingo d'água. E não é o PT só o problema, é tudo, são todos os partidos estão com problemas, todos, porque é do sistema, é verdade, é do sistema. Só que, quem criou o sistema? O sistema não está na Bíblia, o sistema não está na Constituição, o sistema não está em nenhuma determinação internacional da ONU, o sistema foi inventado por nós mesmos. Se nós inventamos o sistema torto, somos nós os únicos capazes de desentortar. Tudo que a gente faz na vida, de torto, somos nós que podemos desentortar. Pega teus atos da tua vida e veja os momentos da sua vida que você, por acaso, tem em algum determinado momento pisado fora. Você que voltou. Quem voltou foi você. Se você se consertou por você mesmo. Então, a esperança nossa é que, se o Brasil não é o país ainda do nosso agrado, o país ideal, o que está faltando, nós já que temos que fazer. Somos nós mesmos. Daí a iniciativa da FENALEGES, aqui todos, dessas entidades todas, de transmitir essas mensagens de conserto, de arrumar o que está torto. Aqui está torto, então tem que arrumar. Pelo menos o discurso. Porque, como eu dizia para o Antônio Carlos há pouco, muita gente está aqui só para entortar mesmo. Muita gente só está aqui para estragar o Brasil. Só pensa em interesses dele, não quer saber de interesses da nação. Mas outro grupo, outros tantos grupos estão para construir. Na minha visão, o Brasil precisa ser reconstruído. E reconstruído, porque 513 anos não deu ainda para construir um país ideal, que a gente imagina como ideal, como pensado em termos de população e todo mundo. E aqui, depois entra nas minúcias. São as ideias gerais do livro, depois você entra nas minúcias. Nas minúcias é o que fazer contra a corrupção, o que fazer contra a crise política, o que fazer contra a crise de governança, o que fazer contra a crise ética, o que fazer contra a crise socioeconômica, o que fazer com cada canto, aí você vai nascendo. E, de qualquer maneira, não vejo outra saída para nós que não seja começar a realmente dialogar com a população e excluir desta plataforma os malucos, os doidos. Tem gente na internet hoje que está doida. Grande parcela hoje do brasileiro está psicótico. Está doido, ficou doido. O cara ficou doido, ou por causa do radicalismo religioso, ou por causa do radicalismo ideológico, ou por causa do radicalismo dele, da vida dele pessoal. E tudo é um cara radical. E essa turma radical, eu calculo aí perto de uns 10% da população. Grande parte deles estão dentro da internet e fazendo loucuras.
A internet virou, hoje, um espelho, um retrato do que é um hospício liberado e sem nenhuma limitação. Então, aquele conto fantástico, aquele conto que eu li no feriado do dia 15, do Alienista de Machado de Assis. Este conto, que é pequenininho, é algo que você manda bala em meia hora você lê. Este conto, ele é imperdível, porque você ri muito. Um médico vindo da Espanha e de Portugal, Simão Bacamarte, se instala no Brasil com 34 anos de idade. Ele vem para testar, isto no século XIX, para testar os novos conceitos de loucura que ele aprendeu na Europa. E ele vem testar numa cidadezinha chamada Itaguaí, que é interior do Rio de Janeiro. E aí tudo se desenrola. O médico começa a analisar as pessoas, e as pessoas que ele vai analisando, ele diz: o que é que você fez hoje? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Você é louco. Psh, internou. Você é louco, internou. Em pouco tempo, 90% da população estava dentro do hospital. Internou todo mundo, estava todo mundo louco. Aí ele diz o seguinte, aí o povo começa a reclamar. O povo sai para as ruas, o barbeiro, sobretudo, lidera o movimento, diz: não é possível, esse sujeito, ele é o louco, porque está internando todo mundo, não é possível e tudo e tal, muita reclamação. E ele então vem e diz: realmente, estudando bem, lendo tudo, eu chego à conclusão oposta. Todo mundo que está lá dentro vai sair, e para dentro do hospício agora, da Casa Verde, só vão aqueles que são muito normais. Os normais, por muito tempo, é que são os doidos numa sociedade como a nossa. Então começa a internar os normais. Aí começa a encher outra vez lá, com esse critério dele. No final, libera todo mundo e ele é que vai e se interna. O louco é ele mesmo. Tá? Ou seja, é um conto maravilhoso, vale a pena ler, mas você olha para a internet, olha para as televisões brasileiras, o que elas estão fazendo hoje, você diz: essa televisão é o alienista, é esse médico, são os critérios dele, está deixando a gente louca. O brasileiro hoje está psicótico, paranoico, coletivo. Muitas áreas e muitas coisas. E, bem, é o que a gente faz com isso? Antídotos. Não tem como. Você tem que aplicar uns antídotos no cara, tem que desintoxicar o cara que está intoxicado e que só fala loucura na internet e que só critica. E esse povo todo doido não pode participar porque ele não constrói nada. Ele não é um cara construtivo, ele é um cara destrutivo. E de destrutivo o Brasil já está cheio, já está cheio. Então, em síntese, dentro dessa linha, Antônio Carlos, de difundir, de divulgar tudo que a gente faz na vida. E eu aprendo isso depois de 35 anos lendo direito, estudando direito, escrevendo direito, com mais de 50 livros publicados na minha vida. Tudo que a gente faz, não dá para entender a vida do povo, o direito, não dá para você ter a visão global se você não estudar economia, história e religião. As origens de tudo que a gente fala, que a gente faz, o teu comportamento diário, tudo está na história, na religião ou na economia. São fontes de toda a nossa existência. Não dá para estudar hoje o direito, ou os direitos humanos, ou a democracia, sem imaginar que tem um poder econômico por detrás que comanda todo o mundo, que é o neoliberalismo. E que esse neoliberalismo, ele nasceu de uma corrente fundamentalista cristã, e que existe religião por detrás dele, e que é uma visão religiosa, e que cada qual tem que ter a sua visão religiosa, e que nós não vamos nunca impedir que cada qual tenha a sua visão religiosa e suas crenças. Porém, é uma visão religiosa que quer comandar o mundo. Ele quer que os parâmetros dele tenham valor para o mundo inteiro. E por detrás de tudo isso tem a nossa história. Nós não temos como estudar nada. Nós não podemos falar de nada, de nenhum instituto, sem falar da história do Brasil. É impossível. Para você contextualizar aquilo que nós estamos pretendendo. Se eu vou falar de corrupção, eu tenho que contextualizar a corrupção no Brasil, que vem já em 1500, de 1500 antes. Aí os portugueses e os espanhóis, quando chegaram ao Brasil,
eles já tinham 1000 anos de guerras contínuas. 1000 anos de guerras contínuas. Como é que esse povo vinha para o Brasil de alma limpa? Um povo que lutou 1000 anos, e que lutou com os mouros, com os árabes, e que guerreou 1000 anos com eles. Como é que esse povo ia chegar no Brasil de alma limpa? Como é que o português ia chegar de alma limpa se em 1417 ele pegou o primeiro navio, foi na Guiné, encheu de africanos e trouxe tudo para Portugal para ser escravo deles? Desde 1417. Quase 100 anos antes de vir ao Brasil, Portugal já tinha uma tradição de buscar, ir lá e pegar pessoas, seres humanos, e transformar seres humanos em objetos, em coisas, para ser coisas, lá na Europa. Então esse português ia chegar aqui de alma limpa? Era impossível. Ele chegou aqui com a alma que ele trazia. E a alma que ele trazia é de violência, escravidão, servidão, corrupção. Tudo isso já era da história de Portugal e Espanha. Tudo. E um fundamento religioso fortíssimo, mas religiões extremadas. E aí está o perigo. O grande perigo nosso é a Terceira Guerra Mundial, vai ser com base nas religiões extremadas. E os dois extremismos hoje é o islamismo fundamentalista e o cristianismo fundamentalista. Um é norte-americano e o outro do Oriente Médio. Essas duas religiões vão gerar em breve a Terceira Guerra Mundial, porque envolve o terceiro fundamentalismo religioso, que é o judaísmo. Eu falo sempre dos extremos. Eu não digo das religiões sensatas, das religiões que pensam no outro, que oferece a face, bateu numa face, eu te ofereço a outra face, eu e o outro, e que não vê o outro como um inimigo. Tem 3 religiões hoje no mundo que são capazes de gerar a Terceira Guerra e o fim do planeta. A perspectiva é um pouco trágica, mas ela existe porque tem fundo religioso. Então, nada do que nós falamos e estudamos pode se desvincular da economia, da história e da religião. Impossível. Você não pode desconectar as coisas. Então, para o povo aprender as coisas, tem que aprender exatamente isso. E, para fechar, uma pesquisa que eu trabalhei ontem e que vai estar disponível, está no meu Face, no meu blog. Eu publico todo dia um artigo. E ontem eu trabalhei a história do analfabetismo no Brasil. É chocante. 1 de cada 4 brasileiros, apenas 1, sabe ler, escrever, compreender o que lê e operações matemáticas mínimas. Só 1 de cada 4. 150 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Não sabe uma dessas 4 coisas. Somente 50 milhões de brasileiros conseguem se virar bem numa leitura, entender uma leitura e fazer operações matemáticas mínimas. É chocante. Nós demoramos 150 anos, nós demoramos 513 anos para construir isso. Só 1 alfabetizado em cada 4. Então, como é que nós vamos competir com o mundo? Com 1 só alfabetizado em cada 4. Como que nós vamos competir com o mundo? É impossível. É impossível. Nós não temos como competir com o mundo. Então, em síntese, talvez no futebol sim, mas em outros campos não. A gente perde hoje para a Coreia do Sul, a gente perde para Singapura, perde para o Japão, perde para a China, perde para tudo. Claro, evidente. Então, em síntese, é chocante o quadro do Brasil. Os pés de barro nossos são muitos pés de barro. Somos gigantes, os pés são muito frouxos. A gente tem tudo frouxo, não está parafusado bem. Não é cimento. O legal é quando você está pisado em cimento. Nós não estamos pisados em cimento. Então, em síntese, é grave. O quadro é grave, mas eu não vejo outra saída que não seja nós mesmos. Como nós mesmos não vamos achar saída, está aí nas mãos, então, da Fenaleges, Fenale e Confeleges. É aqui que tem que transmitir o que nós queremos. É por este caminho. Eu vejo este caminho. E agradeço toda a atenção de vocês. É um bate-papo aí desses minutinhos. Muito obrigado a todos. Esperamos que a gente possa desenvolver coisas em comum, em conjunto, aí para frente. Nossa estrutura aqui está à disposição. Muito bem, perfeito. Estamos encerrados os trabalhos. Muito bom.
intenção, como secretário da Casa, é fazer com que essa equipe de cada vereador venha buscar conhecimento para facilitar a vida deles, para facilitar a nossa vida e especialmente para fazer diferença. Vivemos numa geração que quem não faz a diferença acaba por sucumbir. O objetivo do curso é trabalhar a atuação do vereador na área parlamentar e de suas assessorias. Com esse curso nós estamos olhando cada uma das atribuições do cargo de vereador na atividade legislativa da Câmara como um poder, desde a função de legislar, passando pela atividade de fiscalização, julgamento de contas, definição de políticas públicas e também a parte relacionada com a administração da própria Câmara. E em todos esses atos, em todas essas ações, entra também a atividade da assessoria parlamentar. Realmente, na função do vereador, a gente tem que estar sempre procurando novos conhecimentos. E os reconhecimentos a gente adquire com cursos, e esse curso que a gente está prestando aqui é muito importante, porque desde o começo eles indicam qual que é as funções de um vereador dentro da Câmara, com a população e até próprio dentro das comissões que a gente participa, né, que tomam suas decisões, não decisões políticas, e sim de interesse para a sociedade. Me deram essa incumbência de vir até aqui, tomar todo esse conhecimento, embora a gente já tenha um conhecimento jurídico, tomar a prática, como que a gente poderia fazer isso para estar auxiliando os vereadores no processo legislativo e durante toda a tramitação do processo. Nossa intenção, como secretário da Casa, é fazer com que essa equipe de cada vereador venha buscar conhecimento para facilitar a vida deles, para facilitar a nossa vida e especialmente para fazer diferença. Vivemos numa geração que quem não faz a diferença acaba por sucumbir. O objetivo do curso é trabalhar a atuação do vereador na área parlamentar e de suas assessorias. Com esse curso nós estamos olhando cada uma das atribuições do cargo de vereador na atividade legislativa da Câmara como um poder, desde a função de legislar, passando pela atividade de fiscalização, julgamento de contas, definição de políticas públicas e também a parte relacionada com a administração da própria Câmara. E em todos esses atos, em todas essas ações, entra também a atividade da assessoria parlamentar. Realmente, na função do vereador, a gente tem que estar sempre procurando novos conhecimentos. E os reconhecimentos a gente adquire com cursos, e esse curso que a gente está prestando aqui é muito importante, porque desde o começo eles indicam qual que é as funções de um vereador dentro da Câmara, com a população e até próprio dentro das comissões que a gente participa, né, que tomam suas decisões, não decisões políticas, e sim de interesse para a sociedade. Me deram essa incumbência de vir até aqui, tomar todo esse conhecimento, embora a gente já tenha um conhecimento jurídico, tomar a prática, como que a gente poderia fazer isso para estar auxiliando os vereadores no processo legislativo e durante toda a tramitação do processo.